Olá, estamos começando o nosso terceiro encontro. O primeiro foi introdutório, o segundo foi, podemos dizer assim, a primeira aula, e esse seria a segunda aula de introdução à sintaxe grega. Eu estive empregando nos últimos dias, sem definir, e continuarei sem definir, o termo sintagma. Uma definição de trabalho para o termo sintagma é que são os nossos blocos de construção. Da oração, ok? Então, eu fiz uma distinção básica entre, de um lado, sintagmas, de outro lado, verbos. Então, o núcleo da oração é formado pelo verbo mais os seus argumentos. E os argumentos nada mais são do que os sintagmas componentes obrigatórios. Vejam que os componentes obrigatórios são sintagmas, mas nem todo sintagma é um componente obrigatório. Uma questão legítima é que tipo de sintagmas existem. E não são apenas os componentes obrigatórios. Também são sintagmas os componentes opcionais. Então, basicamente, uma oração é formada pelo núcleo, pelos satélites, que são os componentes opcionais, são os componentes adverbiais, e uma série de outras palavras que são conectivos de alguma natureza, ou partículas atitudinais, não? Mas vamos ficar, por hora, apenas com os componentes obrigatórios e os componentes não obrigatórios, não opcionais. Os componentes obrigatórios, que nós chamamos de somados ao verbo, mais o verbo, nós chamamos de núcleo da oração. Aquilo sem o que a oração não faz sentido. E os componentes opcionais nós chamamos de satélites. Satélite, né? Satélites. Que é o mesmo que na linguagem tradicional, gramatical, nós chamamos de os adjuntos adverbiais. E sempre que nós falarmos de componentes obrigatórios, que são os argumentos do verbo, sujeito e os objetos, etc., tudo que o verbo exige para fazer sentido, e adjuntos adverbiais, nós estamos falando de sintagmas. Bom, que sintagmas há? Tudo depende do, do núcleo do sintagma, ou seja, a palavra mais importante do sintagma. E, na verdade, nem sempre a palavra mais importante é o núcleo do sintagma. A gente já vai fazer essa distinção. Mas uma noção extremamente importante é que um sintagma pode fazer parte de outro sintagma. Em português, por exemplo, se eu digo o homem mau, nós temos um adjetivo. Toda vez que nós temos um adjetivo, nós temos um sintagma adjetival. Okay? Homem
é um substantivo, então ele é um núcleo de um sintagma nominal. E nesse caso, ele está sendo modificado pelo artigo e modificado pelo adjetivo. O adjetivo é um sintagma adjetival. O artigo não é um sintagma por si só. Mas aqui, um sintagma está modificando o outro. Tá? Aliás, ele é um componente de outro sintagma porque modifica o núcleo deste sintagma. O homem mau. Mau é um sintagma adjetival. Homem é um núcleo de um sintagma nominal que mal está modificando. O, que é o artigo definido, está modificando o homem, né? Mas o núcleo desse sintagma inteiro é homem. Todo o resto orbita, né? Modifica o homem. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de sintagma nominal. Sintagmas nominais podem conter outros sintagmas nominais. Por exemplo, um exemplo que eu dei agora há pouco. O filho do general. Vejam que do, a gente precisa fazer essa separação, é a preposição de mais o artigo o. Então, nós temos o filho de o general. Ora, general, general é um substantivo e está sendo modificado pelo artigo. Então, ele não tem outro modificador. Então, o general é um sintagma nominal. Entretanto, esse sintagma nominal está regido pela preposição de. Dessa forma, esse de mais esse sintagma nominal forma o sintagma preposicionado. Claro, em português, né? No grego não tem preposição. Mas esse sintagma preposicionado, o do general, modifica um outro substantivo que está aqui. Se ele modifica um substantivo, ele é um modificador dentro de outro sintagma nominal. Então, como ele modifica, o núcleo dele é filho, que é modificado por do general e por o. Então, aqui nós temos um grande sintagma nominal, modificado por um artigo, modificado por um sintagma preposicionado, que tem em seu interior, como todo sintagma preposicionado, um sintagma nominal. Então, essa ideia das subordinações dos sintagmas é algo crucial para entender a sintaxe de qualquer língua. Bom, agora eu já mencionei, então nós sabemos da existência de três tipos de sintagmas. Sintagmas nominal, cujo núcleo é um substantivo. Um sintagma adjetival, cujo núcleo, aliás, cujo núcleo é um adjetivo. E nós já vamos ver o sintagma preposicionado. Mas para entender melhor a diferença do sintagma nominal e o sintagma adjetival, retomando o nosso exemplo, o homem mau e o homem é
mal. Vejam que uma vez que nós temos um adjetivo, mal aqui, o adjetivo inaugura, basta um adjetivo para termos um sintagma adjetival. E esse sintagma adjetival, ele pode cumprir certas funções que um sintagma nominal não pode. Aliás, pode, né? Na verdade pode, mas semanticamente é diferente. Então, aqui, mal está modificando o núcleo de um sintagma nominal. Quando eu digo o homem mal, mal está dentro desse sintagma nominal. Então, ele é um sintagma adjetival que está dentro de um sintagma nominal. Quando eu digo o homem é mau, o adjetivo não está dentro do sintagma nominal. Ele não é um modificador de homem dentro do sintagma, o homem mau, mas ele está sendo ligado ao homem pelo verbo de ligação. Então, ele é um outro sintagma que está, por meio do verbo, sendo ligado aqui ao nosso sintagma nominal. Então, sintagma adjetival, que aqui está, pode funcionar como um predicativo do sujeito. E aqui, que ele está dentro do sintagma nominal, ele funciona como um atributo. Aqui ele funciona como um atributo, aqui ele funciona como um predicativo. Qual é a diferença do atributo para o predicativo? O atributo é algo que me ajuda a identificar de quem eu estou falando. Ele pertence ao sintagma, ao mesmo sintagma, de homem, nesse caso. Quando eu afirmo um adjetivo de um sujeito, esse adjetivo não está dentro do sintagma do sujeito, mas ele está ligado a ele por um verbo, então ele pertence a outro sintagma. E esse sintagma é o predicativo. Todo predicativo implica uma afirmação sobre o sujeito. Eu estou afirmando mal de homem. Então, tecnicamente, isso se chama predicativo. Quando ele está dentro do atributo, dentro do sintagma, ele se chama atributo. Ele é um atributivo. Agora, o que é o sintagma preposicionado? Todo sintagma preposicionado é composto de um sintagma nominal regido por uma preposição. Então, teremos preposição mais um sintagma nominal. Então, por que ele não é um sintagma preposicional? Não é porque a preposição é o núcleo, vamos dizer assim, do sintagma, mas ele é definidor do sintagma, porque esse tipo de sintagma, ele pode entrar em certas relações gramaticais que o mero sintagma nominal não pode. Então, se eu penso num verbo em grego, né, o verbo olhar. O verbo olhar, ele requer que eu diga a direção na qual eu estou olhando, para o que eu estou olhando, na direção de que eu estou olhando. E uma maneira de fazer isso é usar a preposição pros. Dessa forma, a própria regência do verbo blepó, ele olha aqui, né, blepei, exige que o seu complemento venha, que o complemento seja preposicionado.
E como eu olho em direção a algo, né, pros mais acusativo. Então, se o homem olha para a mulher, digo, pô, aner, blepei, pros, ten, ginaika. Pô, errado, meu osso. Ginaika. Então, se eu vou desmembrar isso aqui em sintagmas, vejam, eu tenho um sintagma nominal aqui, que é formado pelo núcleo, que é esse substantivo, mulher, que é modificado pelo artigo. Então, isso aqui é um sintagma nominal. Eu tenho outro sintagma nominal aqui, que é formado por um núcleo, que é a ner, e esse núcleo é modificado pelo artigo. Então, os sintagmas são os blocos de construção em que uns elementos orbitam outros elementos. Só que o verbo blepei tem uma regência própria, e essa regência pede a preposição. Então, é próprio da natureza do verbo pedir a preposição. Então, esse sintagma nominal aqui está não sendo modificado, mas sim sendo regido pela preposição. Então, a preposição mais o sintagma nominal forma o sintagma preposicionado. Então, nesta oração, eu tenho um sujeito, que necessariamente o sujeito é um sintagma nominal, o verbo e o complemento do verbo. Pela natureza do verbo, o complemento é um sintagma preposicionado. E esse sintagma preposicionado é formado por uma preposição mais um sintagma nominal. Todo sintagma preposicionado é formado por um sintagma nominal. Então, é com esses blocos que eu construo a oração. Então, vamos supor que o homem é mau e a mulher é bela. Então, eu tenho que escrever... Agora eu vou escrever numa ordem melhor, em grego, né? O kakos aner. Pros ten kalen ginaika blepei. Então, se nós perguntarmos sujeito, verbo e complemento do verbo, ou seja, o verbo mais seus argumentos. O verbo blepei exige dois argumentos. O primeiro argumento é o sujeito. O segundo argumento é o seu complemento. E esse complemento é um complemento preposicionado. Tem que ser um sintagma preposicionado. Pode ser pros, pode ser outra preposição, se eu olhar dentro, né? Mas estamos falando aqui de olhar para. Dessa forma, o meu sujeito vai ser isso aqui. E o meu objeto vai ser isso aqui. Então, isso aqui é o sujeito. Objeto não, complemento. Agora, do que são formados esses essas duas coisas? Eles são sintagmas.
Eles são sintagmas. Qual é o núcleo de Rokakos Aner? Rokakos Aner tem por núcleo um substantivo. Isso aqui é um substantivo. E esse substantivo está modificado pelo artigo e por esse aqui, kakos, que é um adjetivo. Então, ro e kakos modificam aner. Aner é o núcleo do sujeito. Como ele é o núcleo do sujeito, e ele é um substantivo, ele é o núcleo de um sintagma nominal. Mas a partir do momento em que eu tenho um sintagma adjetival, aliás, a partir do momento que eu tenho um adjetivo, eu tenho também um sintagma adjetival. Dessa forma, eu vou ter um artigo mais um sintagma adjetival mais um substantivo. Sintagma adjetival, para ficar mais fácil, vou botar assim, ó, artigo mais SA, ad, mais substantivo. Substantivo eu vou deixar o S em letra minúscula, tá? Tudo isso aqui, então temos um sintagma, está formando um sintagma nominal, que o núcleo é um substantivo, que forma um sintagma nominal. Aqui, novamente, nós temos um sintagma nominal porque nós temos um substantivo, gnaica. Esse substantivo é modificado por um adjetivo e é modificado por um artigo. Então, uma vez que nós temos um adjetivo, nós temos também um sintagma adjetival. Então, artigo mais sintagma adjetival mais substantivo, isto aqui forma um sintagma nominal, porque o núcleo está aqui, gnaica. Entretanto, para eu usar tenkalen gnaica como objeto, como complemento de blepe, eu preciso de um conectivo que nós chamamos de preposição. A preposição é um tipo de conectivo. Então, eu vou precisar usar pros mais o sintagma nominal. E isso aqui é o sintagma preposicionado. Então, vejam, eu tenho um sintagma adjetival modificando um sintagma nominal junto com o artigo, que dá modificando o núcleo do sintagma nominal. Isso dá um sintagma nominal. O sintagma nominal, por sua vez, vem regido por uma preposição. Isso dá um sintagma preposicionado. E é o sintagma preposicionado que é o complemento do verbo. O complemento não é ten kalen gnaica, mas pros ten kalen gnaica. Ou seja, o argumento do verbo, aquilo que o verbo exige, que é um sintagma preposicionado, é tudo isso aqui. Então, nós temos nessa oração um sujeito mais o verbo, botar na ordem correta, sujeito mais complemento mais verbo, ok? O sujeito é um sintagma nominal, o complemento é um sintagma preposicionado, e o verbo pede esses dois argumentos. Sintagma nominal mais sintagma preposicionado. Então, quando eu vou deslocar os sintagmas, quando eu vou pegar o bloco, eu tenho que olhar para o bloco. É o bloco que é o sujeito, é o bloco que é o objeto, é o bloco que é o complemento, etc, etc, etc. Do contrário, é, eu posso confundir as coisas. Então, vamos pegar uma oração ainda mais complexa. O mal
filho do velho deu o livro à bela filha do general. Então, aqui de cara, nós podemos ver várias coisas. Temos um verbo deu, que a gente já sabe que em grego é edoke, ou edoken. O verbo dar, a gente sabe que exige três argumentos. Um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto. O sujeito está aqui. O objeto direto está aqui. O objeto indireto está aqui. A gente sabe que o objeto direto vai para o acusativo, a gente sabe que o objeto indireto vai para o dativo. E a gente sabe que o sujeito vai para o nominativo. Então, eu tenho que colocar o mau filho do velho no nominativo. Eu tenho que colocar o livro no acusativo. Eu tenho que botar a bela filha do general no dativo. Entretanto, dentro desses sintagmas, há também relações acontecendo. Há outros sintagmas que irão para casos específicos, dependendo da função que esses sintagmas têm dentro dos outros sintagmas. Né? Então, eu tenho aqui o mau filho do velho. Vou trocar de cor. Eu sei que filho é o núcleo do sintagma. Não estou explicando muito bem o que é o núcleo, mas parece bastante evidente, né? Que o núcleo é aquilo que é modificado pelas outras coisas. E esse núcleo é modificado por mal, é modificado por o e é modificado pelo do velho. Então, tudo isso são modificadores. Mal, a gente sabe que é um adjetivo, então a gente já sabe que aqui nós temos um sintagma adjetival. O é um artigo, não inaugura um sintagma. Do velho, em grego, eu não uso a preposição, eu vou usar um caso específico. Quando eu falo que o filho é o filho do velho, eu vou usar simplesmente o caso velho no caso genitivo. Dessa forma, o velho, que é o que eu vou escrever em grego, é formado ele próprio de um substantivo. Por ser um substantivo, é um núcleo de um sintagma nominal, modificado pelo artigo. Dessa forma, eu vou ter filho, né, que é um substantivo no nominativo. Filho vai estar no nominativo. O também vai estar no nominativo. Mal, que é um adjetivo e sempre acompanha o substantivo que modifica, também vai estar no nominativo. Entretanto, há um outro tipo de relação entre esse substantivo e o sintagma nominal formado por o velho. Esse sintagma nominal vai estar no genitivo. O mesmo acontece aqui. A bela filha. Tenho aqui um substantivo, que é então o núcleo do sintagma nominal. Ah, perdão. Tenho aqui um substantivo, que é o núcleo. Esse núcleo é modificado por um artigo. Veja que em português a gente usa a preposição, no grego a gente simplesmente usa o dativo. Então, a gente não vai usar a preposição em grego. Bela é um adjetivo, então sintagma adjetival. Dessa forma, do general está ligado à filha, da mesma forma que do velho está ligado à
Aliás, do general está ligado à filha, isso. Da mesma maneira que ah, do general está ligado a filho. Eu vou trocar, eu vou trocar filha por mulher aqui, tá? Só para não. Isso aqui é uma situação completamente inverossímil em grego, mas eu estou trocando para não confundir a filha dali com o filho de lá, então vou botar aqui mulher. Não dá na mesma, né? E do general funciona como um genitivo. Então, nós temos aqui, do general, um sintagma nominal junto com outro sintagma nominal. Uma vez que esse sintagma nominal todo aqui, inteirão, é o objeto indireto, o núcleo desse objeto indireto, que é mulher, ele tem que estar no dativo. Estando no dativo, o artigo que acompanha também deve estar no dativo e dela também deve estar no dativo. Porque artigos e adjetivos concordam não só em gênero e número, mas também em caso, em grego. Então, tudo isso está no dativo junto com ela. Entretanto, genitivo é um outro sintagma nominal. E é um sintagma nominal que está modificando o núcleo de outro sintagma nominal. Ele compõe um sintagma nominal. Aqui ele vai como um genitivo. Agora vejam que, do ponto de vista estritamente sintático, o do general e o do velho funcionam exatamente como atributos, tal como qualquer, tal como qualquer adjetivo, né? Assim, ao traduzir isso aqui para o grego, o que que eu tenho? O filho do general, no nominativo. Tudo que é artigo e tudo que é hum, adjetivo concorda com o núcleo, né? Com aquilo que ele está modificando. Filho é modificado por o e é modificado por mal. Então, o mal concorda com filho no nominativo masculino singular. Ho, kakos, huios. Agora temos o sintagma nominal que modifica filho, né? É filho de alguém. Quando eu tenho esse tipo de relação, vai para o genitivo. Então, esse genitivo é formado por o velho. Novamente, o artigo concorda com aquilo que ele está modificando. Gênero, caso e número. O velho está em qual caso? Genitivo. Então, o seu artigo também vai para o genitivo. Rocacos, ruios. Tu, gerontos. O verbo deu, né? Edoken. Edoque, simplesmente. O filho, aliás, o livro é um sintagma nominal formado por artigo mais substantivo. Só tem isso, não tem outro modificador. Como é objeto direto, vai para o acusativo. Então, o acusativo neutro é to biblion. Este to biblion é formado por artigo mais substantivo. E agora o objeto indireto, né? O núcleo, mulher. Objeto indireto, dativo. Tudo que é artigo e adjetivo concorda em gênero, caso e número, que é feminino, singular, dativo. Então, terei tei, kalei, ginaiki. E ela é mulher de quem? O complemento vai ser de um genitivo, né? Tal como filho de alguém,
Mulher de alguém também vai para o genitivo. Essas relações com de, em grego, vão para o genitivo. Então, esse modificador, que é um sintagma nominal, ele vai ter um caso dependendo de como ele está, qual é a relação dele com o núcleo do sintagma, que é Ginaiki. Então, tal como o general lá em cima, não, tal como o velho lá em cima está no genitivo porque é o filho do velho, aqui o general também estará no genitivo porque é a mulher do general. Tu, pra, egu. Τον χωκακός χουιός του γερόντος εδώ και το βιβλίον τei καλei γυναική του στρατηγού. Então vejam, fazendo o caminho contrário, aqui nós temos um sintagma nominal. Esse sintagma nominal está modificando ginaiki. Ginaiki está sendo modificada também pelo artigo e pelo adjetivo. Uma vez que nós temos aqui um artigo, aliás, um adjetivo, nós temos um sintagma adjetival. Aqui está o núcleo. E aqui está o artigo. Então, tudo isso aqui, formado por artigo, mais sintagma adjetival, mais núcleo, mais sintagma nominal, forma um sintagma nominal. Ok? To biblion, artigo, mais substantivo. Então, isso aqui também forma um sintagma nominal. Verbo. Kokakos huios tu gerontos. Gerontos é um substantivo modificado por um artigo. Então, isso aqui forma um sintagma nominal que modifica huios. Então, ele faz parte de outro sintagma. Huios também é modificado por um sintagma adjetival e é modificado por um artigo. Então, tudo isso aqui é o sintagma nominal. Isso aqui também é um sintagma nominal. Isso aqui também é um sintagma nominal. Então, dessa forma, quais são os meus blocos de construção? O sujeito vai ser tudo isso aqui, esse sintagma nominal, que estará no nominativo. Seu núcleo vai estar no nominativo. E todas aquelas coisas que orbitam o núcleo e que mudam de caso conforme o núcleo, que são os artigos e os adjetivos, alguns pronomes também, vão estar concordando com ele. Outros elementos, como um outro sintagma nominal, vai estar, no caso próprio dele, compatível com a função que ele tem dentro do sintagma. Então, tem um sintagma nominal, mas que está no nominativo, mais o edoque, que é o nosso verbo, mais um sintagma nominal que vai estar no acusativo, porque é o nosso objeto direto, mais um sintagma nominal que vai estar no dativo, porque é o nosso objeto indireto. Então, os argumentos são os sintagmas, né? E os sintagmas são compostos por outros sintagmas. Aí vocês me perguntam, tá, mas não é possível interpretar um sintagma que está aparentemente dentro de outro sintagma como um sintagma independente na oração? Por exemplo, se eu digo, ah, eu posso dizer que o livro é do general, né? Claro que normalmente, se fosse assim, o tu strategu estaria do lado de to biblion, né? Entretanto, nem sempre é tão fácil. Muitas das vezes as dificuldades de interpretação de um texto grego derivam do fato de você não estar seguro de quais sintagmas você deve ligar a quais outros sintagmas. Como os casos têm múltipla função, uh, eles podem ser ambíguos sobre os quais estão, sobre qual aplicação está
está sendo feita, né? Aqui poderia ser, por exemplo, que o livro fosse do velho. Você teria mais base para você dizer assim, olha, tu gerontos pode estar com huios ou pode estar com to biblion. Sei lá, a gente poderia dizer que se trata de um hipérbato, que é algo que nós vamos ver apenas na última aula, a figura do hipérbato. Então, se nós olharmos para o outro verbo, o verbo blepo, então o homem, ho, aner, blepei, pros, ten, gen, depois tem gen é assim, né? Não é isso? Ah, temos aqui um substantivo, aqui temos outro substantivo, um artigo modificando o substantivo. Isso aqui, então, forma um sintagma nominal, que pode ser cada vez mais complexo, a terra dos citas, por exemplo. Então, eu teria que adicionar um outro sintagma nominal no genitivo, que modifica o núcleo do sintagma, etc, etc. Hoaner é também formado por um artigo mais um substantivo, então aqui a gente tem outro sintagma nominal. Esse sintagma nominal está no nominativo. Esse aqui está no acusativo. Está no acusativo porque está regido pela preposição. Essa preposição exige o acusativo. Então, isso aqui vai ser preposição mais sintagma nominal. Logo, isso aqui vai ser um sintagma preposicionado. E aqui nós temos um verbo que exige dois argumentos. Um argumento que é o seu sujeito, nominativo, e um argumento que é um complemento, preposicionado. Então, teremos sujeito mais verbo mais complemento, que são as funções sintáticas, e essas funções sintáticas são desempenhadas por um sintagma nominal no lugar do sujeito e um sintagma preposicionado formado por uma preposição mais um sintagma nominal no lugar do complemento. Então são esses sintagmas que vão ter funções sintáticas, basicamente, na linguagem que a gente está adotando aqui. Tá? E esses sintagmas, por sua vez, terão outros sintagmas dentro de si que operarão outras funções dentro desse sintagma, outras funções sintáticas, mas dessa vez em um novo nível. Então, o que que faz uma oração subordinada, por exemplo? Uma oração subordinada é uma oração que substitui um desses sintagmas. Sejam sintagmas dentro de outros sintagmas, sejam sintagmas que são argumentos dos verbos, ou sejam sintagmas satélites, que a gente ainda não viu. Então, o que que a gente viu até agora? Três tipos de sintagma. Sintagmas nominais, sintagmas adjetivais e sintagmas preposicionados. Que tipo de sintagma falta? Os sintagmas adverbiais. E esses sintagmas adverbiais são um pouquinho mais complicados, mas são eles que normalmente funcionam como satélites da oração. Eles são não obrigatórios, mas eles podem também funcionar dentro dos sintagmas que fazem parte dos componentes obrigatórios da oração, ou ainda dentro de outros sintagmas adverbiais. Né? Por enquanto, estamos sendo muito puristas, chamando o sintagma adverbial de adverbial, preposicionado de preposicionado, mas na hora de funcionar sintaticamente na prática dentro de uma oração, um sintagma preposicionado pode funcionar como um sintagma adverbial. Assim como nós vimos que um sintagma nominal pode funcionar como
mais ou menos como um sintagma adjetival, porque ele pode ter uma função de atributo, né?